Olá, boa noite. Hoje é dia 17 de março, quarta-feira, ano de 2021. São 10 horas da noite agora e estamos aqui para um novo bate-papo. Vamos falar de um tema muito importante na nossa democracia, que é a respeito do recurso do dispositivo legal constitucional que nós temos do impeachment. Nós tivemos já 5 presidentes eleitos depois da redemocratização total do Brasil, ou seja, depois que nós passamos a ter eleição direta para presidente após a ditadura militar. Desses 5 presidentes, que eu vou listar aqui para vocês, que são Collor, Fernando Henrique Cardoso, depois nós tivemos o Lula, tivemos a Dilma e agora o Bolsonaro. Desses 5 presidentes, 2 sofreram impeachment. Então nós temos um recurso que seria extremado e usado com frequência em nossa democracia. É um sintoma que merece nós entendermos por que ele acontece. O que leva uma democracia a acontecer tantos impeachments? Por que há essa instabilidade? A primeira razão disso são as escolhas que nós fazemos. Temos que melhorar a qualidade das nossas escolhas. Nós não estamos fazendo boas escolhas. São políticos que, ao assumir o poder, não cumprem com suas funções e acabam sofrendo um impeachment. O impeachment se dá por base legal, mas também por um clima político que existe no país. Se houver a conjunção das duas coisas, há grande chance de acontecer impeachment. Eu diria até que nós deveríamos ter tido um terceiro impeachment, que foi na era Lula, quando estourou o escândalo do mensalão. Aí o nosso indicador estaria pior ainda de desempenho e qualidade de escolha de presidentes. A nossa conversa aqui hoje, ela vai ser na forma de contexto. Nós não vamos levantar dados a respeito de desempenho econômico, social. Nós vamos falar em termos de contexto, para ser até um pouco mais leve. Se for o caso, um dia a gente pode preparar algo mais elaborado e incluindo indicadores a respeito de como o país se encontrava na oportunidade em que ocorreram os diversos impeachments que nós tivemos, né? Então, o primeiro caso que nós tivemos de impeachment foi com o Collor. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto. Collor foi o primeiro presidente eleito quando houve a redemocratização e que nós passamos a escolher também o presidente da República. Então foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto, depois do regime da ditadura militar, um regime totalitário que nós tínhamos, né? Não era um regime democrático, e foi o primeiro presidente eleito. Havia boas escolhas naquela oportunidade, havia pessoas bem melhores que o Collor, e chegamos no segundo turno entre Collor e Lula. Ou seja, era uma escolha difícil mesmo de fazer, bem complicado mesmo, primeira oportunidade que nós tivemos de escolher um presidente da República, a despeito de todas as opções boas que nós tínhamos no primeiro turno. Collor assumiu, ele de imediato cometeu um estelionato eleitoral, em que ele acusou Lula de que iria tomar o dinheiro das pessoas no banco, e Collor foi lá e fez isso. Então, logo no início do mandato dele, ele fez esse estelionato eleitoral. O Collor foi eleito, levando junto com ele o vice Itamar Franco. Itamar Franco era uma personalidade desconhecida no Brasil. Ninguém sabia ao certo quem era Itamar Franco. Aliás, Itamar nem aparecia praticamente na campanha. Então, tínhamos ele como vice-presidente da República. E o país se encontrava bastante fragilizado, tanto pela inflação galopante que nós estávamos sofrendo naquele momento, e quando Collor fez como um recurso que ele usou para tentar conter a inflação, ele tomou uma atitude errada que não se faz, ele pegou o dinheiro das pessoas e reteve
nos bancos. E a inflação era, naquele mês que ele fez, se não me falha a memória, foi no mês de fevereiro, logo depois que ele assumiu. Naquele mês, se não me falha a memória, nós chegamos perto de 80% de inflação no mês. Um absurdo. A maioria dos jovens nem sabe o que é isso. Quando nós temos agora em torno de 5%, 6%, 7% ao ano. Tivemos ali perto, por volta de 80% no mês. Collor cometeu uma série de erros e ele acabou se colocando numa situação de insatisfação popular muito grande. Ele não tinha apoio no Congresso, então criou-se um clima propício para se fazer o primeiro impeachment do Brasil. Na primeira tentativa nossa, houve um impeachment. E dentro de todo esse quadro de instabilidade econômica, instabilidade política, instabilidade por ser uma democracia jovem, primeira eleição, mesmo assim os dispositivos constitucionais não eram ruins. Embora também as instituições ainda fossem muito fracas naquela oportunidade, mesmo assim o fato de haver os dispositivos constitucionais que previam essa situação, mesmo com toda a instabilidade que havia, foi bom ter acontecido o impeachment. Eu costumo dizer que o melhor do governo Collor foi o Itamar Franco, um senhorzinho desconhecido. E olha que nós, então, não elegemos Itamar Franco. Era um perfeito desconhecido. Não elegemos ele e fez um bom governo. Graças ao Itamar Franco, nós tivemos a transição Itamar-Fernando Henrique. Então, foi feita uma transição. Outra coisa que boa parte dos jovens não vão saber é que esse plano do Collor, em que ele se apropriou da poupança das pessoas, foi uma tentativa de um plano econômico para tentar estabilizar a inflação. Nós já vimos uma sucessão enorme de planos econômicos que não davam certo, porque não tinham os bons fundamentos. E aí, quando o Itamar assumiu, ele montou uma boa equipe na área econômica. Fernando Henrique Cardoso fazia parte dessa equipe, dentre outras pessoas importantes, economistas que tiveram uma passagem muito boa na época do Itamar e depois também no FHC, no Fernando Henrique. Eles começaram a montar o que seria a estabilização da moeda. E desde então nós tivemos a estabilização monetária. Foi uma conquista importantíssima no Brasil. E veja que essa conquista foi feita através do regime democrático. E você tem que ter noção, fala-se muito, eu quero a volta da ditadura militar. Uma loucura isso, uma insanidade. O Brasil chegou no estado que estava com Sarney, que foi... Sarney, ele era uma personagem do regime ditatorial, era um civil, mas era do regime ditatorial da época. Nós tivemos um país que estava dilacerado economicamente pelos erros econômicos do regime militar. Houve grandes erros. O país quebrou. O país estava endividado no exterior, fez maus financiamentos, maus contratos, e o país estava quebrado. E aí o Sarney também foi um governo fraquíssimo, então nós tínhamos um quadro completamente degradado. Mas vocês vejam que daí a democracia, mesmo numa situação dessa, ela conseguiu resolver os seus problemas e conseguiu, quase que por um lance também de sorte, nos colocar nos trilhos de volta. Então houve estabilidade da moeda, iniciou-se privatizações, controle da inflação, começou... O Fernando Henrique fez um trabalho muito importante como chefe de Estado. Ele começou a visitar os países, estabelecer relacionamento, começou a fazer quase que um trabalho diplomático do Brasil no exterior. Quando eles assumiram o governo não tinha reserva cambial, houve grandes crises internacionais, houve crise do México, crise da Rússia, o planeta passava por uma instabilidade econômica internacional ruim, e nós estávamos então com os nossos fundamentos econômicos ruins, uma democracia que estava ainda nas fraldas e um cenário internacional também difícil. Tivemos também uma crise bancária aqui dentro, pesada, e foi feito um processo para
para sanear o sistema financeiro e não entrarmos numa bancarrota total. Então foi um momento muito duro, e veja que as pessoas certas chegaram no poder quase que por um lance de sorte, não foi por voto nosso, ou seja, não fizemos boas escolhas, mas parece que ali Deus era brasileiro e acabou nos colocando pessoas certas no momento que precisávamos. Boa parte do que a gente tem até hoje, de um mínimo de civilidade institucional e econômica, nós devemos a essa passagem, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Depois disso, pouco foi feito em termos de continuar a colocar o Brasil numa modernização dele, em termos econômicas, abertura, investimento na educação. Vejam só que, inclusive, foi na era Fernando Henrique Cardoso que foi feito o primeiro plano social de resgate das pessoas pobres, as pessoas que estavam desassistidas. E esse plano, que depois o PT se apropriou e deu outros nomes e fez modificações nele, esse plano ele tinha contrapartidas para resgatar as pessoas. Os filhos tinham que estar matriculados na escola, então ele tinha uma contrapartida em que as pessoas tinham que ter os filhos matriculados para haver o desenvolvimento dessas pessoas, para elas não ganharem apenas o peixe, mas as suas gerações seguintes serem capazes de pescar o peixe, né? Então esse foi o primeiro bloco nosso a respeito do primeiro impeachment que nós tivemos, o cenário que se encontrava e o ganho que ele proporcionou para o país. Foi um ganho muito grande. Encerramos esse primeiro bloco e em seguida vamos ao segundo.